Esse texto famoso, tenho certeza que provavelmente aqui a maioria já leu. Nós leremos do verso 1 até o verso 11. Diz assim a palavra do nosso Senhor, eu leio na versão NVT. Quando já se aproximavam de Jerusalém, Jesus e seus discípulos chegaram a Betfagé, no Monte das Oliveiras. Jesus enviou na frente 2 discípulos. Vão àquele povoado adiante, disse ele. Assim que entrarem, verão uma jumenta amarrada, com seu jumentinho ao lado. Desamarrem os animais e tragam-nos para mim. Se alguém lhes perguntar o que estão fazendo, digam apenas, o Senhor precisa deles. E de imediato, a pessoa deixará que vocês os levem. Isso aconteceu para cumprir o que foi dito por meio do profeta. Digam ao povo de Sião, vejam, seu rei se aproxima. Ele é humilde e vem montado num jumento, num jumentinho, cria de jumento. Os 2 discípulos fizeram como Jesus havia ordenado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho e puseram seus mantos sobre o jumentinho e Jesus montou nele. Grande parte da multidão estendeu seus mantos ao longo do caminho diante de Jesus e outros cortaram ramos das árvores e os espalharam pelo chão. E as pessoas, tanto as que iam à frente como as que seguiam, gritavam, Hosana, que quer dizer, salva-nos, filho de Davi. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Hosana no mais alto dos céus. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade estava em grande alvoroço. Quem é este? Perguntavam. A multidão respondia. É Jesus, o profeta de Nazaré, da Galileia. Essa é a palavra da salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Pode se sentar, meus irmãos queridos. Quero começar agradecendo a presença de cada um aqui. Espero que tenha sido um culto abençoado, um tanto diferente. Acho que nós possamos colocar o nosso coração nesse rei que muda a nossa história. Eu estava meditando sobre esse texto e eu fiquei pensando sobre como deve ter sido naquela época, né? E eu comecei a tentar aplicar para coisas de hoje em dia. A gente vive num mundo cheio de expectativas e cheio de frustrações. Então, quando a gente vai olhar, por exemplo, vai no restaurante, alguém diga pra gente, olha, aquele restaurante é muito bom. Às vezes você vai num dia ruim, acha um cabelo na comida, ou o atendente não atendeu direito, você já vai sair com uma péssima impressão. Acontece muitas vezes a gente comprar algo na internet, você acha que vai ficar legal em você, uma roupa ou alguma coisa assim, você vai usar, não fica legal, não serve, aí você tem que correr no correio de novo, 7 dias, aí já te frustrou. Às vezes chamam a gente para assistir um filme, a gente acha que vai ser legal, só que o filme é horrível. E aí a nossa expectativa acaba sendo frustrada. Se vocês gostam muito de Marvel aí, os últimos tempos estava meio assim, né? Só frustração. Isso acontece não só com coisas simples, isso também vai acontecer com Deus. Nós vamos gerando uma expectativa no Senhor de um Deus que vai resolver rapidamente os nossos problemas, as nossas questões, enfim. Um Deus que possa fazer aquilo da melhor forma possível, da forma mais rápida possível e urgente, baseado naquilo que eu quero. Então, Mateus 21, o povo está cheio de expectativa. Eles vão esperando Jesus entrar na cidade. Eu vou falar um pouco sobre expectativa aqui. Qual que era a expectativa deles, né? Enfim, eles eram dominados pelo Império Romano, que dominava toda a região, não só a região da Judéia, mas vários lugares do mundo. Era o império mais vasto. E os judeus, eles tinham aquela coisa de ter o seu reino independente, né? Nenhum de nós aqui vivemos isso, mas eu imagino que talvez o sentimento tenha sido parecido lá na independência do Brasil, por exemplo. Pagar impostos para outro país. Então eles viviam esperando e aguardando um Messias, que significa ungido, né? Fala para a Carol que tem essas traduções de palavra mais complica do que ajuda, né? Messias e Cristo é ungido. Messias é ungido no hebraico, Cristo é ungido no grego, né? E esse ungido, ou seja, esse rei, né? Porque na hora de você consagrar alguém rei, essa pessoa era ungida, esse seria o rei definitivo que resolveria o problema deles. Quando Jesus começa então a entrar naquela cidade com os ramos, ele inclusive deixa ainda mais forte essa impressão. Eu fui pesquisar e já sabia desde o ano passado, estava conversando com o reverendo Jordano, né? Na pregação do ano passado acho que eu falei a mesma coisa, então vou repetir aqui. Eu não sabia, não tinha prestado atenção. Quando o rei Salomão, ele
vai se tornar rei, antes dele ser coroado, o seu irmão Adonias tenta tomar o trono. Então o que Salomão faz? Ele entra triunfalmente em Jerusalém e, montado num jumento, o povo com os ramos, e ele mata o seu irmão. Olha a expectativa. Vai acontecer a mesma coisa. Jesus vai entrar na cidade e vai acabar com os romanos. Chegou a hora. Imagina a empolgação que as pessoas tinham, a expectativa lá em cima, né? Só que passa a segunda-feira, nada acontece. Passa a terça-feira, nada acontece. Quarta-feira já começa a questionar. Quinta-feira já estão tentando prender Jesus e matar Jesus. Sexta-feira conseguem fazer. A multidão que gritava Hosana, na sexta-feira grita crucifica-o. Então a expectativa tem a ver muito com isso que a gente vai ver hoje. Eu queria convidar você novamente a ler comigo do verso 1 até o verso 5, novamente, por favor. Verso 1 ao verso 5, diz assim: Quando já se aproximavam de Jerusalém, Jesus e os seus discípulos chegaram a Betfagé, no Monte das Oliveiras. Jesus enviou na frente 2 discípulos. Vão àquele povoado adiante, disse ele. Assim que entraram, verão uma jumenta amarrada com o seu jumentinho ao lado. Desamarrem os animais e tragam-no para mim. Se alguém lhes perguntar o que estão fazendo, digam apenas, o Senhor precisa deles. E de imediato a pessoa deixará que vocês os levem. Isso aconteceu para cumprir o que foi dito por meio do profeta. Digam ao povo de Sião, vejam, seu rei se aproxima. Ele é humilde e vem montado num jumentinho, cria de jumenta. Jesus não está em Jerusalém por acaso. Jesus vai viver com os seus discípulos a Páscoa judaica. Se a gente se lembrar bem, a Páscoa foi realizada pela primeira vez quando Deus manda Moisés colocar sangue de um cordeiro nos umbrais das portas para que, quando a 10ª praga, o anjo da morte, passasse pelo Egito, os israelitas pudessem sobreviver. Então Jesus ele vai trazendo novamente essa imagem. Ele vai mandar trazer esse jumentinho, cumprindo Zacarias 9:9, que profetizava que o rei também entraria em jumentinho, ecoando talvez de forma muito distinta aquilo que Salomão fez. E vai dizendo, é como se ele estivesse falando assim, eu sou o rei prometido. Aquilo que vocês esperaram durante séculos, que vocês clamam. Inclusive, é muito bonito lá, próximo do Natal, né? Quando existe esqueci o nome dele agora, do irmão lá. Que ele olha para Jesus e fala, meus olhos viram a salvação. Eu já posso partir. Muito linda essa parte do texto. Então, Jesus ele vai entrar com jumentinho. Jumentinho era o contrário do que você fosse entrar com um cavalo de guerra. Jumentinho era para demonstrar humildade, é para demonstrar que você seria um rei brando. Era uma forma de apaziguar também os romanos que também estariam olhando Jesus por de cima das muralhas. Temos que lembrar que não era só o povo que estava vendo Jesus chegar. Os romanos também estavam vendo Jesus chegar. Então ele vai entrando nesse jumentinho e vai trazendo a declaração. Ele é o rei. Ele é o rei que vocês esperavam. Ele é o rei que nós esperamos. Mas não da maneira que nós esperávamos e que eles esperavam. Isso acontece por quê? Porque nós queremos um Deus forte, rápido e resolutivo. Quando a gente vai olhar para os nossos problemas, questões que cada um aqui vive, seja dentro da sua casa, seja fora, nós queremos que Deus se manifeste de forma milagrosa e resolva a situação da forma mais rápida possível. E vamos montando a nossa expectativa não pautado na palavra de Deus, não pautado no que Ele prometeu, não pautado no que Ele ensinou, mas pautado no que nós desejamos, no que nós queremos. A expectativa construída dos judeus desse Messias militar não está nas Escrituras. Mas aquela dor daquele povo que foi sofrendo dominação a dominação, foi deixando eles cegos para ver e se preparar para quando Jesus chegasse, eles pudessem reconhecê-lo. Isso acontece porque às vezes a nossa dor ela vai deformando a nossa visão de Deus. Ela vai deixando difícil que nós possamos entender o Senhor como aquele que entra no nosso coração
de uma forma talvez como a gente não espera. Porque a dor vai nos dando pressa de resolver. Eu tenho uma experiência rápida, né? Esses dias eu tive uma inflamação no umbigo, tive que ir no hospital, fiz microcirurgia, não fez nada demais, foi para tirar. E aquilo ficava doendo, me incomodando, eu queria resolver aquilo rápido, né? E às vezes a dor ela vai nos cegando, às vezes da melhor maneira de cuidar do ferimento, por exemplo. Porque a gente quer tanto resolver de qualquer maneira que às vezes a gente não para pensar qual é a melhor maneira de solucionar. Então, Jesus ele vai transformar primeiro o nosso coração para que nós possamos reconhecê-lo como ele é. Nós precisamos aprender a receber o Senhor Jesus como ele é. Porque ele não foi chamado para esse mundo, a morrer pelos nossos pecados, para atender às nossas expectativas. Como se ele fosse um shopping que a gente entra na loja que a gente quer, compra o que a gente quer, volta para nossa casa feliz com aquela compra, veste em casa. Não, Jesus não é isso. Então fé não é sobre projetar expectativas em Deus. Fé é sobre se submeter à forma como ele se revelou. Como ele se revelou na sua vida. Você sabe, a gente conhece muitas das vezes o Evangelho, o nosso coração, né? Ele vai tentando nos fazer esquecer, muitas das vezes até o nosso primeiro amor por Jesus. Mas esse é o tipo de rei que também entrará na cidade, mesmo que essa cidade não esteja pronta. Talvez você olhe o que eu acabei de falar e você pode pensar, então eu não sou digno de entrar na cidade. Eu não estou pronto. Jerusalém também não estava. E ele entrou mesmo assim. Então não é sobre o que nós fazemos para impressionar ao Senhor. Sinto muito, gente. Ninguém aqui vai impressionar Deus com nada. Jesus já fez qualquer coisa que você pensar em fazer. Jesus já fez, bem melhor que você. Claro que isso não é um motivo para nos desincentivar a fazer as coisas. Mas é colocar o nosso coração no lugar certo. A gente não está aqui para conquistar o amor de Deus. Essa entrada de Jesus numa cidade inapropriada, indigna da sua presença, ecoa sobre o nosso coração, que é inapropriado e indigno da presença de Jesus. Mas mesmo assim ele entra. Eu queria te lembrar uma grande verdade, repito aqui várias vezes, né? Os irmãos aqui vai estar achando chato. Não existe nada que você possa fazer que vai fazer Deus chamar mais. E nada que você possa fazer que vai fazer Deus chamar menos. Isso é muito impressionante e constrangedor. Porque tira novamente até o motivo do amor do nosso controle. Pra falar a verdade, que a gente não gostaria de dar motivos para Jesus nos amar. Mas a gente não consegue dar esses motivos. Queria convidar você comigo a ler novamente o verso 6 até o verso 9. Tá com tanta sede, acho que isso é a melhor água que eu tomei na minha vida. Muito bom. Diz assim a palavra do Senhor. Acompanhem comigo. Verso 6. Os 2 discípulos fizeram como Jesus havia ordenado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho e puseram os seus mantos sobre o jumentinho. E Jesus montou nele. Grande parte da multidão estendeu os seus mantos ao longo do caminho diante de Jesus, e outros cortaram ramos de árvores e os espalharam pelo chão. E as pessoas, tanto as que iam à frente como as que o seguiam, gritavam: Hosana, filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor. Hosana no mais alto dos céus. Amém. Então, Jesus, ele chama os discípulos, dá um trabalho para eles fazerem, né? Eu não sei se alguém aqui vê The Chosen. Alguém já viu? Eu sou fã de The Chosen. Amo The Chosen. E é muito legal na hora que isso acontece, né? Que os discípulos vão lá pegar o jumentinho, né? E aí, eles vão pegar o jumentinho assim, o dono chega na hora. O que vocês estão fazendo aí? O que vocês estão mexendo? E aí eles falam esse versículo. E olha, o ator desse coadjuvante aí, figurante, mandou muito bem. Ele faz um olhar que parece que deu assim um filme na cabeça dele. É como se ele estivesse pensando assim, o rei chegou e ele vai montar no meu jumentinho. Eu acho que nessa história eu sou o jumentinho. E é muito legal que eles vão lá, obedecem, a multidão vai reagir imediatamente, vai colocando os ramos no chão. Aqui a gente foi colocando assim, né? Mas lá na hora eles foram jogando as roupas e os ramos no chão
para que Jesus montado no jumentinho não tocasse o solo, de tão incrível e santo que ele era. Olha isso, olha a honra. Mal sabiam eles que 7 dias depois Jesus estaria embaixo do solo, morto pelos pecados daquele povo e dos nossos pecados também. E eles vão gritando, Hosana, filho de Davi, que vai significar salva-nos agora. Mas eu gosto de dar uma tradução, nova versão Gabriel de hoje, que é socorro. Salva-nos agora, socorro. Será que você, talvez, na sua vida, no seu coração, nesse momento, talvez esteja pedindo socorro? Hosana, Hosana, salva-nos agora. E é muito legal que o povo entendeu realmente que Jesus estava indo resolver uma questão. Mas esse socorro deles talvez não fosse tão profundo. E o nosso, muitas das vezes, não é. Às vezes nós agimos com entusiasmo diante do Senhor, estamos animados, queremos participar do culto, queremos louvar, queremos evangelizar, queremos fazer missões, queremos frutificar. Mas às vezes as nossas expectativas equivocadas vão desviando a gente do caminho e vão nos desanimando. Quem aqui convive com a igreja sabe dos desafios. E é por isso que nós precisamos alinhar as nossas expectativas. Eu não estou indo para a igreja encontrar santos. Vou encontrar pecadores igual eu, que pecarão comigo e eu pecarei com eles. E às vezes as nossas expectativas vão se quebrando tanto que a gente vai se afastando. Como esse povo se afastou de Jesus. Como os próprios discípulos que também estavam com as expectativas erradas. Se vocês viram The Chosen, eu acho que The Chosen é muito legal. E eles, quando Jesus entra na cidade, gera toda uma expectativa dos personagens, né? E aí chega na segunda-feira, o que Jesus vai fazer? Vai no templo brigar com o povo. Aí eles ficam assim, Jesus, peraí, me ajuda a te ajudar. Judas fica com essa, né? Me ajuda a te ajudar, não, calma aí. Para eles poderem dominar, né? Eu achei muito genial. Tava com medo deles fazerem um Judas que não parecesse com a gente, né? Porque a gente fala assim, nossa, Judas é terrível, Judas é um monstro, mas o Judas da série igual eu e você. Jesus, deixa eu te ajudar aqui, Jesus. Esse caminho aqui não tá dando certo, não. Acho que é melhor a gente fazer no meu jeito funcionar, Jesus. E ele vai trair Jesus por causa disso, né? Na história parece que eles colocaram um motivo assim, vou trair Jesus porque ele vai ser forçado a fazer. Se ele for o Messias, ele vai ter que dominar. A gente às vezes também não faz isso, né? Então, eles vão querendo salvação no tempo deles, do jeito deles, para os problemas deles, e nós vamos querendo salvação no nosso tempo, no nosso jeito, para os nossos problemas. E esse rei que vai resolver uma situação política, esse ano tem ano de eleição, o caos, né? Aí é um cristão anatematizando o outro, tu é herege, tu vai pro inferno, tu votou no outro lá. Tá lá Jesus do céu olhando, fala assim, rapaz... Eu achei que eles me achavam que eu era o rei, né? Parece que eu não sou o rei, não. E a gente vai achando que Deus tem que tirar Roma do poder. Às vezes Roma, para você, pode ser político. Às vezes Roma pode ser no teu trabalho. Às vezes Roma pode dentro da sua casa. Deus tem que me livrar dessa Roma aqui que está me dominando, me oprimindo. E a gente vai deixando de ver a oportunidade que Jesus traz um novo tipo de reinado para nós. E aí que vem a questão. É possível celebrar a Jesus e ainda assim não conhecê-lo de verdade? É possível cantarmos louvores a Jesus e a gente não conhecer ele de verdade? É possível a gente participar da ceia do Senhor e não conhecer Jesus de verdade? Aliás, né? Quem diz que conhece Jesus totalmente mentiu. A gente está sempre conhecendo mais Jesus. Mas às vezes a gente se engana, porque a gente está na igreja, a gente vem no culto, etc. A gente acha que a gente está tranquilo, tô salvo. Mas o buraco é mais embaixo. Então nem toda empolgação espiritual vai se tornar uma verdadeira devoção. Então Jesus vai aceitar a aclamação, mas ele sabe que aquela multidão ainda não entendeu tudo. E é isso. Não desista da fé, do evangelho, da sua comunidade de fé, por causa das decepções, porque você viveu lá. Não desiste da sua família por causa das decepções.
Não desiste do seu trabalho, da sua profissão por causa das decepções. Não desiste de Teresópolis, do Brasil, por causa das suas decepções. Nós temos um verdadeiro rei que conquistou um verdadeiro e duradouro reino para nós e nos convidou para participarmos desse reino. E nós podemos fazer isso de consciência tranquila, sabendo que nem tudo será perfeito. Não vai ser. E Deus é muito complicado, né? Deus podia ter dito assim, tá todo mundo perdoado. Acabou. Nada na Bíblia diz que Jesus era obrigado a vir, se encarnar, morrer por nós, ressuscitar. Mas Deus não escolheu o mais difícil. A salvação, o maior bem, a coisa mais preciosa, o bem mais incrível que já foi feito em toda a história da criação, veio a partir do maior mal, que é o assassinato do próprio Deus. Olha isso. Então Deus é capaz de transformar na sua vida, na sua história, um mal em bem. Ele pode reverter a situação que você vive hoje. Ele pode mudar a sua trajetória, a sua história. Ele é o rei que entra na cidade, é traído, é morto, mas ele não é derrotado. Ele ressuscita. Ele ressuscita e passa a se tornar rei muito mais do que a cidade de Jerusalém, mas de toda a criação. Ele pega as chaves da morte e diz, agora sou rei de tudo. Eu mando em tudo. Então, nosso Senhor, Ele fez isso por nós. Queria convidar você a ler comigo, então, verso 10 e 11. Diz assim. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade estava em grande alvoroço. Quem é esse? Perguntavam. A multidão respondia. É Jesus, o profeta de Nazaré, da Galileia. Essa frase tem uma ironia. Se vocês perceberem no Evangelho de João, quando Filipe chega para Natanael e fala, achei o Messias, chegou, tudo nosso, vai dar certo agora. E aí ele chega para Natanael e pergunta, nossa, que ótimo, eu estava pensando, vem lá do templo, um fariseu famoso, quem que ele é? Ah, então, ele vem lá de Nazaré. Aí Natanael, Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? É como se, trazendo um exemplo, não falando mal do bairro, não é nem de Teresópolis, para não ter briga. É como se Jesus viesse do Morro do Alemão. Pode vir o rei, o salvador do Morro do Alemão, do sertão. Sério? Cadê o pedigree desse cara? Onde ele estudou? Cadê o diploma de teologia? E quando respondem isso, né? É Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia, era para os judeus já virar a cara. Com certeza quem perguntou isso, a pessoa respondeu, a pessoa, começou. Pronto. Agora vai vir esse doido de Nazaré agora, cismou que é rei. Não em vão. O pessoal de Jerusalém rejeita Jesus, né? Então, é interessante porque às vezes eles reduziam Jesus, né? O profeta de Nazaré, da Galileia. Eles vão tirando o peso daquilo que ele realmente é. É mais confortável chamá-lo de profeta do que reconhecê-lo como rei e senhor. Então passa despercebido, né? Mas quando a gente entende o contexto, na verdade, é só uma crítica. Lá o cara lá de Nazaré. Pelo amor de Deus. Então, porque o profeta, a gente pode admirar o profeta. Profeta você admira. Profeta você ouve. O profeta você leva em consideração. Mas o rei você obedece. Aí já muda de figura. Porque talvez ele estivesse até disposto a ouvir. Agora, obedecer de Nazaré da Galileia. Pelo amor de Deus, jamais. Jesus gosta, a gente às vezes gosta de um Jesus inspirador. Um Jesus que eu abra a palavra do Senhor e aquilo toca o meu coração. E às vezes eu estou num problema e eu vou lá. Todo mundo já fez isso, falar que não mentiu, hein? Abre a Bíblia aleatoriamente, o que Deus vai falar comigo hoje? Todo mundo já fez isso aqui. Sorteio, né? Mega Sena de versículo. E aí a gente lê lá, às vezes dá certinho. Às vezes você dá azar, cai na genealogia. Aí
Fica difícil. Aí você finge que não foi aquilo, dá uma folhada e fica achando, né? Não, deve ser perto aqui. Vai ver o rei na hora de abrir, né? Um rei inspirador, uma pessoa inspiradora que vai transformar meu coração e tal, mas o rei que vai governar minha vida é complicado. Que governar, é muito difícil ser governado por Jesus. É muito difícil. No dia a dia, alguém fala uma coisa atravessada. Eu sou uma pessoa calma, mas eu tenho um gene forte. Então a pessoa fala atravessado pra mim, às vezes eu tenho que... Senhor Jesus. Às vezes sai uma malcriação. É muito ruim isso. O pecado pega a gente assim, né? A gente acha que tá tranquilo quando vê... Nossa, falei que eu não devia pro irmão, ó. E isso é muito sério, porque quando a gente entende que Jesus é o nosso rei, a gente vai precisar começar a colocar tudo debaixo do senhorio dele. Talvez os nossos projetos, coisas que a gente quer fazer. E se Deus falasse pra você, não quero que você faça isso não, e aí? Isso é muito difícil. Ah, Deus, eu tenho um sonho de fazer isso. Aí ele fala assim, ótimo, eu não vou te dar nunca. E aí? A gente se revolta ou a gente obedece? Muito difícil. Porque obedecer Jesus no que a gente concorda é lindo, né? Agora, obedecer Jesus no que a gente discorda ou nas nossas fraquezas é complicado. Então, esse rei vai entrar em Jerusalém, é o mesmo que vai para a cruz depois. E ele não veio apenas para ser aclamado, ele veio para morrer pelos nossos pecados, morrer pelos meus e seus pecados, para que nós possamos ser transformados de forma verdadeira. E aqui já encaminhando para o final, queria te fazer uma pergunta. Esse rei entrou no seu coração? A pergunta não é, estou pronto para esse rei entrar? A resposta é, não, você não está. Nenhum de nós está. Pergunta é mais direta, mais simples. Sim ou não? Esse rei entrou no seu coração? Tem um meme aqui, mas eu não vou conseguir falar. Aquele meme do... Como é que é? Tem duas opções, tem duas alternativas. Se for a primeira, é isso. Mas se for a segunda, você tem duas alternativas. Fica um loop infinito, né? Então, se a resposta for não, a segunda pergunta seria, você quer que esse rei entre no seu coração? Você permite, deixa? Ou que ele dependa da nossa permissão. Mas você abre o seu coração para esse rei entrar? Enfim. Algumas perguntas aqui para reflexão, que é, quem é Jesus para você? É um ajudador? Um exemplo? Um profeta? Ou ele é o rei da nossa vida? Eu e você seguimos a Jesus, ou nós seguimos uma versão de Jesus que nós criamos e idealizamos na nossa cabeça? 3 aplicações aqui para a gente encerrar a palavra de hoje. Primeira, para de tentar moldar Jesus às suas expectativas. Isso só vai te frustrar. Porque nem sempre as coisas vão acontecer do jeito que a gente imagina. Comece a pautar e a substituir cada vez mais as expectativas pela esperança. A esperança é nesse rei que cuida de você. Segundo, receba o rei como ele é. Jesus como ele é. A autoridade como ele é. Chamando você para a obra dele, para o reino dele como ele é. E terceiro, submeta as áreas da sua vida que ainda resistem ao governo de Jesus. O que você tem dificuldade de obedecer? O que você tem dificuldade de viver? Mira nessas coisas. Talvez passou na sua cabeça, agora, enquanto eu falo. Chama Jesus e ora a Ele. Talvez você não tenha força para deixar que Jesus governe, mas você pode falar, Senhor, me ajuda. Senhor, eu deixo essa parte da minha vida que eu tento controlar a todo custo na Tua presença, Senhor. Senhor, eu quero controlar. Se deixar na minha mão, eu vou tentar fazer do meu jeito. Mas eu aceito o Teu governo e eu sei que isso é fiel. Cuida de mim. Muda o meu coração. Muda a minha mente. O rei entrou na cidade hoje. Lá em Jerusalém, mas eu me refiro à cidade do seu coração. E ele não entrou impondo coisas para você.
Ele entrou convidando. Ele não quer apenas ser reconhecido por você. Ele quer ser recebido por você. Então eu queria convidar você a abrir o seu coração, a receber o Rei e a deixar Ele governar a sua vida. Pode baixar a cabeça para nós orarmos? Senhor Jesus, nós estamos aqui diante da Tua presença, Senhor, pedindo que o Senhor nos dê força para entregar as nossas vidas debaixo do Teu governo. Que assim como o Senhor entrou em Jerusalém, Senhor, naquele domingo de Ramos, e aquela multidão celebrou a Tua vinda, Senhor, Tua chegada, que nós possamos nos manter fiéis, Senhor, sem trairmos o Senhor na quinta-feira. Que nós possamos, Senhor, estar contigo em todos os momentos da nossa vida. Que assim como aqueles João e Maria e outras mulheres estavam diante da Tua cruz naquela sexta-feira, nós possamos também estar. Assim como o Senhor também estará conosco nas muitas cruzes da nossa vida e da nossa trajetória. O Senhor nunca prometeu que seria fácil, o Senhor nunca prometeu que nós não teríamos aflições. O Senhor prometeu uma coisa, que nós poderíamos ter bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo. O Senhor governa o mundo. O Senhor que morreu e ressuscitou e agora está sentado à direita de Deus Pai, de onde irá vir a julgar todos, os vivos, os mortos, todo mundo, para que um dia possamos sermos ressuscitados, termos os nossos corpos renovados, a morte e a carnalidade que existe agora dentro do nosso coração possa finalmente ser extirpada, possamos receber um novo corpo, um novo coração e possamos eternamente viver dizendo: nunca mais precisaremos dizer ao Senhor: Hosana. Nunca mais precisaremos dizer ao Senhor: socorro, porque o Senhor já terá nos salvo de todas as coisas. As únicas palavras que diremos a Ti nesse dia será: Santo, Santo, Santo. Este é o Senhor, Rei dos Exércitos. Que nosso coração possa ser transformado, que nessa canção agora nós possamos mais uma vez nos converter a Ti e tomar uma decisão real, genuína, de caminhar na Tua presença, de viver, Senhor, de acordo com a Tua vontade, de mortificarmos a nossa carne e de falarmos todos os dias que o Senhor é Rei, o Rei da nossa história, da nossa família, do nosso trabalho, da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.